Vou contar para vocês o que faz um futurista, um caçador de tendências. É um profissional dedicado a rastrear os sinais emergentes do mercado e da sociedade. Esses futuros que já estão presentificados. A gente tem sinais de futuro já no presente. E a gente precisa olhar para esses sinais para a gente poder se antecipar. Tanto as organizações, os empreendedores, os estudantes, a gente olhando para esses sinais de futuro, a gente consegue deixar que o futuro não chegue arrombando a nossa porta, mas ele chegue de levinho, de mansinho, batendo na porta. Vou fazer um exemplo, pandemia, gente, por exemplo, já estava acontecendo a digitalização, não é mesmo? Mas, por exemplo, as pessoas que tinham varejo, que ainda não estavam com e-commerce, ainda não estavam digitalizadas, tiveram que correr atrás do prejuízo. A gente já tinha ferramentas, por exemplo, de trabalho híbrido, mas o que é que a gente não tinha? A gente já tinha tecnologia, mas não tinha o quê? Cultura, confiança, que é um elemento humano. Portanto, a gente vai falar sobre esses futuros do trabalho e as habilidades humanas. Por que futuros? Por que eu falo futuros no plural? É no plural mesmo. Porque o futuro é um lugar que não existe. É um lugar que a gente vai criar a partir das nossas escolhas aqui e agora. Todo mundo que está aqui é protagonista do seu futuro. Então não existe um cenário de futuro, mas múltiplos cenários de futuro, e vai depender das escolhas que a gente vai fazer agora como humanidade, como coletivo e como individual, para a gente desenhar futuros mais desejáveis. E como toda boa futurista, eu não vou trazer só respostas. Quem sabe eu não vou responder nada para vocês, mas vou trazer mais perguntas. E quando a gente se pergunta, quando a gente começa uma pergunta com e se, a gente começa a desenhar cenários. Você pode fazer esse exercício em casa com qualquer coisa. E se eu matasse o meu negócio, até as coisas mais estapafúrdias, qualquer coisa, e você consegue ir desenhando cenários. Então, para a gente começar a desenhar cenários, eu queria perguntar para vocês, se você conhecesse tudo sobre o amanhã, o que você faria de diferente hoje? Para, reflete, deixa essa pergunta entrar em você, registrar em você, vai registrando as respostas internas, conversando com a resposta. O que você faria de diferente hoje se você soubesse alguma coisa sobre o amanhã? Quem sabe ao longo da palestra essas respostas internas mudem. Vamos ver. Por onde eu vou começar? Vou começar pela pandemia, gente, porque a pandemia foi um grande acelerador de futuros, não é mesmo? Aquilo que ia demorar 10, 15 anos para acontecer, aconteceu no espaço de 3, 4 meses. A gente acelerou muito os futuros. Trabalho remoto, o jeito da gente se relacionar, o jeito da gente consumir, o jeito da gente trabalhar, o jeito da gente viver. E algumas coisas ficam até hoje. Como vocês podem ver, esse é um gráfico de velocidade exponencial. Já estava acontecendo uma exponencialidade por conta das tecnologias. A gente ouviu tanto falar sobre inteligência artificial, de tantas tecnologias, a gente já vinha vindo uma velocidade exponencial de mudança. Mas se vocês olharem ali, a velocidade de adaptação humana, ela não é exponencial, ela é linear. A coisa mais difícil para o ser humano é mudar. Se eu perguntar agora para esse pessoal que está na direita, o pessoal da direita muda para a esquerda, o pessoal da esquerda vem aqui sentar do lado direito. A cadeira já está quentinha, não é mesmo, minha gente? A cadeira está quentinha, eu já estou observando a Sabina desde um ângulo. É muito difícil mudar. Nós somos seres de hábitos. Portanto, a velocidade da adaptação humana, ela tem processo. Não é igual à tecnologia. Vamos ver para a gente conhecer um pouquinho esses contextos de mundo e esses possíveis futuros do trabalho. O que está acontecendo no nosso contexto de mundo? Segundo o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, a gente está vivendo crises econômicas, ambientais, sociais, geopolíticas que estão se convergindo, se fundindo. A gente não está vivendo mais crises individuais. E se a gente olhar esse gráfico, esse é um gráfico que foi publicado por um professor de Yale chamado Adam Tozzi. Ele escreveu um artigo, Bem-vindos ao mundo da policrise. Se vocês olharem o primeiro gráfico, ainda que vocês não consigam ler tudo, a gente consegue mais ou menos fazer a leitura e ver as consequências do coronavírus no impacto da energia, do gás, da inflação econômica,
Enfim, a gente consegue mais ou menos ler o gráfico. 20 dias depois, em 22 de janeiro de 22, estoura uma guerra na Ucrânia. E o gráfico fica completamente... A gente não consegue ler esse gráfico. Quando a gente tem uma guerra na Ucrânia ou em qualquer outro lugar, não é alguma coisa desconexa do nosso mundo, que estamos aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. A gente começa a aumentar a crise de refugiados, que já estava muito contundente. A crise ambiental, que já está muito emergencial, fica pior ainda. A recessão econômica fica pior ainda. Todas as crises ficam mais exacerbadas. Isso quer dizer que os sistemas hospedeiros dessas crises estão profundamente interconectados. E se as crises são sistêmicas, a gente vai ter que olhar para essas crises como humanidade de forma sistêmica. A gente não vai poder olhar mais de forma individual. E a pergunta que eu faço para vocês aqui, ó, antes de 2, 3 anos atrás, quem já tinha ouvido falar de ChatGPT? Ninguém, né? E agora? Quem já usou uma inteligência artificial generativa? Todo mundo, né? Só que olha só, em 2 meses, o ChatGPT da OpenAI adquiriu 100 milhões de usuários. Se a gente comparar, o Netflix levou 10 anos, para atingir os mesmos 100 milhões de usuários. O Google Tradutor levou 6 anos e meio para atingir os mesmos 100 milhões de usuários. O Facebook não está aí de 4 a 5 anos, levou para atingir 100 milhões de usuários. O Instagram, 2 anos e meio. E o TikTok, 9 meses. Estão percebendo o que, gente? O tempo está encurtando. A velocidade de adoção da tecnologia está encurtando. Está muito veloz, está muito rápido. Qual outro contexto de mundo, gente? A gente está vivendo não só crises ambientais e mudanças ambientais, mas a gente está vivendo uma emergência ambiental. 2023 foi o ano mais calor dos últimos 100 mil anos. E 2024 já está cotado para ser o ano mais quente da história da humanidade. Os desastres ambientais que a gente viu no Rio Grande do Sul, que a gente está vendo poluição, eu moro em São Paulo, a qualidade do ar com as queimadas está absurda. A gente está vendo alagamentos, chuvas, o Burning Man, que é um evento que pelo primeiro ano sobrou ingressos, que as pessoas pagaram caríssimo e ficaram cheias de lama. Cada vez mais a gente vai ver eventos extremos acontecer muito perto da gente. Esse é o contexto de mundo que está informando que os futuros da educação, os futuros do trabalho, os nossos futuros estão mudando profundamente. Segundo o Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, ele disse que a gente não está mais na era do aquecimento, mas na era da fervura global, da ebulição global. Literalmente, a temperatura desse tema aumentou. Qual outro contexto de mundo? Nós somos, todos nós que estamos no planeta Terra, somos a geração T. Não importa se você é um bebê que está nascendo agora, que antes de falar já está fazendo assim. Se você é da geração Baby Boomer do pós-guerra, se você é da geração X como eu, se você tem seus 20 e poucos anos, que você é da geração Z, se você é um milênio, que hoje está completando 40 anos, não importa qual geração a gente é. Todos nós que estamos no planeta Terra, nesse exato momento, somos a geração da transição, a geração da transformação. A gente está passando por uma transição tão contundente da humanidade que quando essa transição desacelerar, a gente não vai reconhecer mais o modo de viver, o modo da gente ver o mundo, o modo da gente se relacionar. A velocidade é muito grande, gente. A gente está vivendo uma era de dicotomias. E o que é uma dicotomia? Uma divisão, uma oposição, um contraste entre duas coisas que são representadas como sendo opostas ou completamente diferentes. A gente muitas vezes ama e odeia a mesma coisa, não é mesmo? A gente pode amar e odiar a mesma pessoa. A gente pode querer muito algum lugar e ao mesmo tempo não querer esse mesmo lugar. E qual é o grande contraste que a gente está vivendo? Alguém tem alguma ideia? Qual a grande oposição que a gente está vivendo hoje? Vamos lá. Também política. Tem a ver com IA.
Mas não só, tem a ver com política, com IA. Vamos lá. A grande oposição, a grande dicotomia que a gente está vivendo é que, de um lado, a gente está vivendo um mundo super high-tech, super tecnológico, com o avanço exponencial da inteligência artificial, computação quântica, computação espacial, um mundo hiperconectado. A gente está o tempo inteiro nas telas, o tempo inteiro mediado por telas. Biotecnologia, gêmeos digitais. Alguém sabe o que são gêmeos digitais? Vamos lá. Vamos pegar a indústria automobilística, por exemplo. A indústria automobilística precisa fazer vários testes de veículo autônomo. E são testes complicados. O que eles fazem? Eles reproduzem digitalmente uma fábrica que existe no mundo real. E reproduzem essa mesma fábrica no mundo digital. Lá eles fazem todos os testes muito complexos e depois, quando tudo está feito, eles levam para o mundo real. Isso é um gêmeo digital. Biotecnologia, o que está acontecendo? Alguém já ouviu falar de um método de biotecnologia chamado CRISPR? Quem já ouviu falar? CRISPR foi inventado por 2 cientistas mulheres e é a capacidade da gente editar genes. Olha que coisa incrível! A gente vai poder editar, por exemplo, um pedaço dos nossos genes que vai desenvolver Parkinson, por exemplo. Uma coisa incrível. Só que do mesmo jeito que a gente vai poder editar a capacidade da gente ter ou não uma doença rara, a gente também vai poder editar a cor dos nossos olhos, se eu quero ser alta, se eu quero ser magra, o jeito que a gente quer ser. Isso vai gerar um gap ainda maior na nossa sociedade. Porque quem tiver acesso a essa tecnologia vai virar um super-humano. E quem não tiver, a gente vai ter um contraste social cada vez maior. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma hiperconectividade, a gente está vivendo uma epidemia da solidão. O ser humano nunca se sentiu tão só. E não é simplesmente palavreado aqui. Já tem pesquisas feitas nos Estados Unidos, no resto do mundo, que estão dizendo que a solidão é uma grande epidemia. Já é uma questão de saúde pública. Eu não sei se vocês sabem, mas o Japão já criou um Ministério da Solidão. Vocês sabiam disso? Tem velhos que morrem e ficam 2 meses em casa sem ninguém perceber que morreu, porque não tem quase interação social. Ó, estou toda arrepiada, gente. A gente está vivendo uma era de computação espacial. Quem sabe o que é computação espacial? Todo mundo ouviu falar do lançamento do Apple Vision Pro? Aqueles óculos? Isso é o começo da era da computação espacial. Vocês imaginem que a gente tem agora uma máscara nos nossos olhos. Eu tive a oportunidade de experimentar, ainda é pesada, tem alguns problemas, mas é a Apple que está fazendo, né, um player muito importante do mercado. Vocês imaginem essa versão daqui 18 versões, daqui 20 versões. A gente vai ter literalmente um computador acoplado nos nossos olhos. E esse computador vai saber o que a gente quer muito antes da gente falar o que a gente quer. Se hoje a gente fala assim, olha, quero viajar para não sei aonde, já aparece no celular um monte de publicidade, vocês imaginem esse computador acoplado nos olhos que vai captar o movimento das nossas íris e vai saber aquilo que a gente quer. É muito perigoso. Esse é um mundo super tecnológico que a gente está vivendo. E em contraste com esse mundo super tecnológico, e por conta dele, a gente está vivendo um mundo super humano, ou a gente está tendo que resgatar toda a nossa humanidade. A humanidade está precisando resgatar valores que são intrinsecamente humanos, mas parece que por conta de toda essa tecnologia, e eu até perguntei quais são as palestras que mais lotaram, palestras que falam sobre inteligência artificial. A gente está esquecendo do humano. A gente precisa, como ser humano, de conexão humana, de toque. A gente precisa resgatar aquilo que é uma característica intrinsecamente humana, aquilo que não vai poder ser substituído por uma máquina, é o toque humano, é o amor humano, é o olho no olho, é alguém te falar uma palavra de conforto, te abraçar, sentir, intuir. Essas todas são características humanas. A gente está precisando resgatar a nossa vulnerabilidade, a empatia.
o senso de pertencimento, por isso que a gente está criando tantas comunidades, inclusive digitais, porque a gente está desesperadamente tentando pertencer a algo, as nossas relações significativas. Então esse é o grande contraste que a gente está vivendo hoje. E aí vocês me dão licença, que eu tive a licença poética de inventar uma palavra, gente. A gente está vivendo narrativas de futuros que, por um lado, são distópicas. Se a gente olhar e abrir as notícias, a gente vai morrer do coração, porque é só notícia distópica. Se a gente assiste um filme de ficção científica hoje, as máquinas vão tomar o lugar dos humanos, é só desastre, não é mesmo? Do outro lado da mesma moeda, a gente está vivendo narrativas de futuros utópicas. O que é utopia? É o não topos, é o não lugar, é o lugar perfeito. É o Truman Show. Não existe esse lugar. A nossa humanidade, nossa sociedade está cheia de problemas para a gente resolver, e cheia de oportunidades para a gente resolver nos nossos futuros do trabalho, das nossas carreiras. Portanto, é na intersecção entre a distopia e a narrativa utópica que a gente encontra a dicotopia, que foi uma palavra que eu inventei, que a gente vai viver, a gente vai habitar futuros dicotópicos, que é essa junção entre coisas extremamente opostas, entre o super-humano e o super-tecnológico. Não vai ser mais só sobre ou humano ou tecnológico, mas é o humano potencializando o tecnológico e o tecnológico potencializando o humano. E a gente espera que através da tecnologia e que a tecnologia possa ser um meio, de fato, para a gente resolver as grandes questões da nossa humanidade. A diferença agora, gente, está na velocidade da mudança. A mudança está muito rápida. Eu fui num festival de inovação e tecnologia, um dos maiores do mundo, esse março. Todo ano eu vou para captar, para ver o que está acontecendo. E eu estudo futuro, gente. Eu estou o tempo inteiro lendo sinais. E eu saí de lá falando, meu Deus, estou desatualizada, preciso aprender muito, porque a velocidade da mudança está absurda. Onde a gente está nessa mudança exponencial? Onde cada um de vocês está nessa mudança exponencial? Esse pontinho laranja somos nós. E o que vocês estão percebendo aí? Onde que a gente está nessa curva? Começando a curva. Isso quer dizer o quê? Quem quer dizer? Quer dizer o quê? Se a gente está começando a curva, vai ficar mais rápido. O recado otimista, porque todo futurista é otimista, eu não sou pessimista não, não vim para trazer notícia ruim. O recado aqui é que dá tempo para a gente reaprender o mundo, dá tempo da gente aprender essa mudança. Não existe nada mais importante do que aprendizado. É por isso que eu acredito em eventos como esse, que através do aprendizado contínuo, para sempre, é que a gente vai poder criar futuros mais desejáveis. E dá tempo, porque a partir daí a gente vai ver muitas blockbusters, muitas Kodaks, que não viram a mudança chegando e desapareceram do mapa. A gente não quer desaparecer do mapa, nem como espécie, e nem como organização, e nem como instituição, e nem como empreendedores. A gente quer existir, então a gente vai precisar aprender. A gente já vinha vindo com muitas forças de mudança. E quais são essas forças? A primeira delas, como a gente falou, é a tecnológica, é a automação. A gente vai ter milhares de profissões aparecendo e outras que vão desaparecer do mapa. A gente não vai ser substituído, gente, mas a gente vai ter que reaprender quais são as habilidades que vão ser importantes. As habilidades que uma máquina pode fazer, que são tarefas repetitivas, isso sim vai ser substituído. Mas aquelas habilidades intrinsecamente humanas vão ficar cada vez mais importantes. Se a gente olhar até pouco tempo atrás, muitos de vocês vieram de Uber para cá. Até pouco tempo atrás não tinha Uber. Então a gente não tinha motorista de Uber. Não tinha drone. Então a gente não precisava de operadores de drone. Não tinha impressora 3D. Parece que aqui tem também um lab de impressora 3D. Eu fui nesse evento e eu vi uma casa construída com impressora 3D. E fiquei imaginando agora nesse desastre do Rio Grande do Sul, se a gente tivesse essas impressoras 3D já funcionando a todo vapor, que a gente poderia reconstruir uma cidade
em pouco tempo. Só que a gente vai precisar dos engenheiros que vão reaprender como utilizar, como operar todas essas máquinas. A gente vai ter cirurgia remota. Alguém aqui do Brasil vai poder fazer uma cirurgia num indiano, numa pessoa que mora do outro lado, na África. A gente vai ter muitas coisas novas. E 65% hoje das crianças que estão na escola vão trabalhar em algo que ainda nem existe, que ainda nem foi inventado. A gente precisa dar as rédeas de novo para as nossas crianças e para os nossos jovens. E é por isso que eu acredito nesse evento que tem tantos jovens. Nós estamos, os meus ancestrais, estamos consumindo as possibilidades de existência de amanhã. A gente está consumindo o amanhã. Nós precisamos desesperadamente sermos bons ancestrais para as nossas crianças, para os nossos jovens, que são o nosso futuro, senão a gente não vai ter futuro. Essas crianças precisam esperançar, verbo esperançar um mundo novo. É isso que a gente está precisando fazer nos futuros do trabalho. A gente tem mudanças demográficas e tão importante quanto as crianças é nossa memória, é nossa história. E quem traz essa memória, essa história, são os idosos. A gente vai ter uma população cada vez mais madura, idosa. O mundo está envelhecendo e o Brasil, apesar da gente criar coisas, muitas coisas para os jovens e principalmente para os jovens, a gente tem um público que é invisível, que são os maduros. A gente cuida muito mal dos nossos idosos. Só que daqui a pouco ali, 2039, a gente vai ter mais idosos do que crianças nascendo no Brasil. E a gente vai ter que olhar para isso. Como que a gente vai reinserir essa força de trabalho dentro das empresas, dentro das escolas? Como que a gente vai poder aprender com essas pessoas que hoje dizem que estão à margem do digital? Não, os velhos estão usando o digital. A gente precisa ter soluções que são intergeracionais. Ouvir os mais maduros e ouvir as crianças e ouvir os jovens. A gente tem 4 gerações juntas trabalhando, convivendo juntas. A gente tem um baby boomer, que é a geração do pós-guerra. Por exemplo, minha mãe, que tem 75 anos, é uma geração de baby boomer do pós-guerra. O mundo onde ela nasceu não era esse mundo que a gente está mostrando aqui, que é um mundo exponencial. Era um mundo linear. O emprego era para sempre. E quando chegava ali por volta dos 60 anos, depois de trabalhar no mesmo lugar, e você fazia um curso, uma faculdade, isso te preparava para o mundo, você já estava preparado, coisa que não acontece hoje. Com 60 anos, essa pessoa falava assim, agora eu vou me aposentar e eu vou comprar um sítio e agora eu vou ser feliz. Era assim, gente. Aí a minha geração, a geração X, eu tenho 50 anos, a minha geração foi a geração dos workaholics, foi a geração dos yuppies, foi a geração que conectou trabalho com status financeiro. Olha que coisa mais triste que a minha geração inventou. A palavra happy hour, o conceito de happy hour. Que a gente vai ser feliz depois que a gente deixa de trabalhar, que a gente para de trabalhar, sendo que a gente está o tempo inteiro trabalhando. Aí vieram os millennials, ou geração Y, é a mesma coisa, que agora estão completando os seus 40 anos, não estão tão jovens assim. E os millennials foram muito criticados. Falaram para eles assim, olha, vocês não têm a capacidade de se frustrar. Quando entram numa empresa, o primeiro obstáculo vocês falam assim, olha, vamos tirar um sabático. Não é bem assim. A gente não pode estereotipar. Cada geração nasceu num contexto de mundo diferente. Essa geração trouxe para o centro das nossas discussões o conceito de propósito, de sentido. A gente não quer mais fazer as coisas sem sentido. A gente não quer mais trabalhar sem sentido, viver sem sentido. E vocês imaginem a geração Z. Eu tenho 2 filhos, uma de 22 e um de 20. Eles são a geração milênio com esteroides. Desde pequenininho eu estou escovando meus dentes e a minha filha fala, mãe, a água do mundo vai acabar, hein? Eles têm uma experimentação fluida de gênero, de identidades. Tem um olhar coletivo, estão preocupados com o meio ambiente. Eu não sei se vocês sabem, mas já existe uma síndrome nova para essa geração, que é a síndrome da ansiedade climática.
que é a ansiedade climática, gente? Um monte de gente do Rio Grande do Sul viveu a ansiedade climática. É o desespero de não saber se vai existir planeta amanhã. Eu, com os meus 20 anos, eu não estava preocupada se existia amanhã. Quem é mais novo é assim, gente? Vocês estão preocupados? Estão muito preocupados. Portanto, gente, a gente tem 4 gerações juntas, com mindsets, com modos de pensamento muito distintos. O que a geração Z quer do mercado de trabalho? A primeira coisa, gente, 67% das pessoas hoje que têm seus 20 e poucos anos quer adquirir novas habilidades. Para essa geração, um trabalho onde eu não possa aprender não é um trabalho que eu quero ficar. E um trabalho que não me dê condições de eu equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional também não é um lugar que eu quero ficar. Se você me falar para essa geração, vocês me corrijam, se você falar para essa geração, venha trabalhar presencial de segunda a sexta, eles falam, muito obrigada, vou trabalhar em outro lugar. Outra, os RHs dizem que eles é que entrevistam os RHs. Olha, deixa eu saber como que é a cultura de diversidade aí na sua empresa, não é mesmo? Vocês estão fazendo impacto positivo no meio ambiente? Como é que é a neutralização de carbono? Porque são pautas importantes. Só que as empresas, elas estão lá atrás, enquanto a nossa sociedade evoluiu um monte. E a gente está tendo que discutir pautas nas empresas que na nossa sociedade já estão super aceleradas. A gente está vivendo mudanças mercadológicas. A gente vai cada vez mais viver a chamada gig economy, que é a economia dos freelancers, a economia dos projetos. A gente cada vez mais vai ter trabalhos informais, trabalhos por projetos. A gente vai ter muitos contratantes. A gente já está num fenômeno mundial de gig economy. Nós vamos ser profissionais slash. O que é slash? É uma palavra em inglês que quer dizer barra. A gente não vai mais conseguir se definir. Antigamente falava assim, filho, vai ser engenheiro, vai ser... Foca. Agora sim, eu sou futurista, caçadora de tendências, jornalista, educadora, palestrante, barra, a gente não consegue mais se definir. E o profissional do futuro não vai mais conseguir se definir. O que mais, gente? Olha só, o próprio Yuval Noah Harari, ele traz um resumo disso que eu acho incrível. Um caixa do Walmart de 40 anos de idade, que graças a esforços sobre-humanos, consegue se reinventar como piloto de drone, poderá ter que se reinventar novamente 10 anos depois, se a pilotagem do aparelho for automatizada. Isso quer dizer, gente, que a gente vai precisar para sempre se resetar, aprender, fazer cursos, olhar para coisas novas. A gente não vai poder parar de aprender. O lifelong learning, que tanto se fala, é de verdade. Essa senhora aqui, ela é uma futurista também, super famosa, chamada Amy Webb. Nesse festival de inovação, ficam filas quilométricas para a palestra dela. Eu tive o privilégio de assisti-la muitas vezes. E esse ano ela falou uma coisa que me impactou muito, que foi dada a largada para uma era de um super ciclo tecnológico. O que é um super ciclo tecnológico, gente? É análogo à Revolução Industrial ou o aparecimento da internet. Alguém lembra como era a vida antes da internet? O que está acontecendo agora é análogo ao aparecimento da internet, vou repetir. Só que agora a gente não tem uma tecnologia, mas a gente tem uma convergência de tecnologias, o que deixa tudo muito mais complexo. E por que a gente tem tantos painéis aqui falando de inteligência artificial, gente? Porque a inteligência artificial é a fundação, é a base desse super ciclo tecnológico. E aí, se a gente estava funcionando com uma inteligência artificial, com modelos de aprendizagem verbais, por exemplo, eu pergunto algo no texto e ali o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial generativa me responde via texto. Agora a gente está funcionando com modelos de aprendizagem multimodais. Vai ser texto para imagem, imagem para voz, voz para vídeo, tudo junto misturado. Então olha só, gente, essa imagem aqui, ela não é uma foto, ela é um vídeo. Eu deixei aqui o link para vocês, se vocês quiserem ver, do Sora, que é uma aplicação inclusive da OpenAI. Eu vou ler para vocês o nível de detalhe que a gente está. Olha lá, um trailer de filme destacando as aventuras do astronauta,
de 30 anos, usando um capacete de motoqueiro tricotado em lã vermelha, céu azul, deserto de sal, estilo cinematográfico, filmado em película 35mm e cores vivas. Isso aqui virou um filme. Vocês imaginam, por exemplo, a indústria cinematográfica que levava toda uma trupe com figurino, com um monte de equipamento, cenografia, gastavam uns tubos para ir filmar em algum lugar, e agora simplesmente com um prompt, com um comando, um comando de texto, isso vira uma realidade de um filme. Vocês imaginem a disrupção que está acontecendo na indústria cinematográfica, mas não só, em todas as indústrias. Só que a gente vai aumentar a produtividade, vai aumentar a efetividade, vocês já ouviram tudo nos painéis, tudo que vai acontecer com inteligência artificial. Só que, por outro lado, a gente está vivendo futuros dicotópicos, né? Tudo tem dois lados. A inteligência artificial tem muitas questões. A primeira delas é que a gente está num mundo onde a gente não sabe mais o que é verdadeiro ou falso. A Torre Eiffel nunca pegou fogo, o Trump nunca foi preso e o Papa nunca se vestiu assim com essa jaqueta fashion puff, todo gracinha. Essas imagens não existem, mas elas não são inofensivas. Pensem vocês que a gente vai poder criar não só uma imagem fake, mas a gente vai poder criar um evento fake. O que significa isso? Imaginem agora o mundo está em guerra. A gente pega e inventa que um dos lados bombardeou o outro. A gente pega e faz um deepfake da voz de uma autoridade contando essa notícia. Escreve um release, monta um filme, viraliza na internet. A gente poderia criar a Terceira Guerra Mundial. Essa é a preocupação de como os seres humanos, se a gente está falando de habilidades humanas, como o ser humano vai usar toda essa tecnologia. E a gente tem um problema de vieses, gente. Eu fiz um teste aqui, ó. Eu fui perguntar como são os CEOs das grandes empresas. Essa foi a imagem que me apareceu. O que vocês estão vendo aí, hein? O que vocês estão vendo aí? Fala. Várias pessoas de terna numa mesa. É homem ou mulher? Homem. Como você chama? Miguel. Ó, o Miguel, você tem quantos anos, Miguel? 10 anos. O Miguel já percebeu que não tem diversidade, né, Miguel? Não tem mulheres, não tem negros, não é? A gente tem tudo igual aqui. Só que aí eu fui insistente, fui perguntar de novo. Como seriam os CEOs das médias empresas? Tudo igual de novo, né? A gente só tem o quê, Miguel? Tem 2 carecas, né, que surgiram aí. Aí eu tentei de novo, eu falar, será que numa startup, gente, startup, né, a gente tem que ter diversidade. Será que a gente tem diversidade? E aí eu testo de novo, o que a gente tem aqui? Só um pouco mais jovens, mas de novo, cadê as mulheres, gente? Não estão representadas, não tem diversidade. O nosso mundo não está representado pela inteligência artificial. A inteligência artificial usa dados que nós, como sociedade, já fizemos, já produzimos. E os dados que a gente produziu são dados historicamente preconceituosos. E a gente só está reproduzindo dados preconceituosos. É nossa tarefa, como humanidade, melhorar esses dados para que do outro lado saiam dados mais equitativos, mais diversos. Senão a gente simplesmente vai estar reproduzindo essa sociedade injusta que a gente está vivendo. Dentro de toda essa tecnologia que a gente viu, gente, quem vai acionar o superciclo tecnológico sempre serão as pessoas. Sempre será o ser humano. O ser humano é quem habilita tudo isso. É quem aciona tudo isso. Sem o ser humano nada acontece. Só que como é que está o ser humano, gente? Estamos mal, né? Gente, estamos vivendo uma grande crise de saúde mental. O ser humano está muito mal. A gente tem muitas pessoas, os nossos jovens, muito ansiosos, muito deprimidos. A gente tem índices absurdos de suicídio infantil. Suicídio infantil, eu vou repetir. Não pode ser normal.
A gente não pode deixar nossos jovens terem índices de depressão tão altos. O que é que a gente está produzindo como humanidade, pelo amor de Deus? Com todas essas inteligências artificiais e com todo esse avanço tecnológico, o que a gente está produzindo como humanidade? A gente está tendo avanços exponenciais de tecnologia, mas a gente como humanidade, a nossa saúde mental e emocional não avançou. A gente só piorou. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já tem um CID para falar de uma doença gerada pelo mundo do trabalho, que é o burnout, de esgotamento mental e emocional. A pergunta que eu faço para vocês, o que é que nós estamos fazendo no mundo do trabalho que a gente está gerando pessoas esgotadas? Será que alguma coisa não precisa mudar nesse sistema? Respirem fundo. A gente tem vários outros comportamentos surgindo dos nossos jovens, que é o chamado quiet quitting ou demissão silenciosa, que na verdade não é uma demissão. É um comportamento onde os nossos jovens dizem assim, ó, não quero mais trabalhar muitas horas, quero trabalhar só com aquilo que está descrito no meu contrato, nem mais nem menos, não me importune no final de semana, nas horas muito tarde da noite. Claro que a gente pode se perguntar, puxa, será que a gente vai ficar medíocre? Mas por outro lado, a gente precisa ver que isso é um sintoma, é um grito de socorro dos nossos jovens que não querem mais trabalhar da mesma forma. E pior do que isso, a gente tem a ambição, a ambição silenciosa. A ambição silenciosa é a não vontade dos nossos jovens de virarem lideranças. Porque a liderança é um cargo solitário, que requer muita responsabilidade, cada vez mais trabalho, e esses líderes também não estão sendo cuidados. Então a pergunta é, quem cuida também de quem cuida? Como que a gente vai viver como sociedade se os nossos jovens não querem mais virar liderança? A gente precisa parar de colonizar os futuros dos nossos jovens. A gente precisa dar oportunidade desses jovens reimaginarem radicalmente os nossos futuros. A gente está precisando de reimaginação radical. E a gente está numa grande crise de imaginação. A gente só está repetindo modelos. A gente precisa desesperadamente reimaginar tudo. Então, gente, para ir terminando, eu vou sintetizar esses nossos futuros dicotópicos. Esse é o slide aí, gente, para quem quiser tirar, que é a síntese de tudo. De um lado, a gente tem a lógica exponencial das tecnologias, mas, por outro lado, a gente tem uma lógica de desenvolvimento humano que requer processo, que requer tempo. Quando a gente termina um trabalho, a gente é demitido, a gente precisa de tempo para lidar com essa dor. Se a gente termina uma relação, a gente precisa de tempo para lidar com essa dor. Os processos são longos muitas vezes, mas eles são maravilhosos, porque o que a gente aprende com esses processos fica dentro. Se a gente está falando de um lado de diferenças geracionais, de tantos conflitos geracionais, uma pessoa que tem 75, liderando outra que tem 20, muitas vezes as pessoas não se entendem, não conseguem ter a capacidade de serem empáticos, de entenderem qual é o contexto de mundo que eu nasci, que é diferente do seu. Se eu sou nativo digital e você nasceu no mundo analógico, o que eu tenho para te ensinar e você me ensinar? Então, o depara aqui é que a gente possa encontrar soluções intergeracionais. O nosso futuro é é intergeracional. Se a gente está falando de sustentabilidade, por conta aí de todos os desastres ambientais, o futuro não é só sobre sustentabilidade, é sobre uma educação regenerativa. Regeneração é um verbo de ação, é gerar de novo. É a gente poder rever os nossos sistemas, é a gente poder consertar tudo aquilo que a gente já danificou como humanidade. Aqui a gente tem outra diferença muito grande, a gente fala de soft e hard skill, a gente fala de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. O futuro é composto de competências híbridas, é comportamental e é técnico, é tecnológico e é humano.
E se a gente aprende o passado, todo mundo aprendeu o passado aqui na escola? Todo mundo estudou história? Quem já aprendeu o futuro? Você já aprendeu o futuro, Miguel? Você queria aprender o futuro? Hã? Só em português? A gente precisa começar a aprender o futuro. A gente precisa começar a aprender o futuro para que nossos jovens, nossas crianças possam reimaginar os nossos futuros. Com uma inteligência artificial que não é só reproduzindo dados, a gente precisa de uma inteligência artificial que seja ética e que seja consciente. Porque os futuros, eles não são tecnológicos, eles são sobretudo humanos. O futuro vai ser acionado pelos humanos e habilitado pela inteligência artificial. O Ian B. Craft é uma das top voices de inteligência artificial hoje. Eu também tive a oportunidade de assisti-lo nesse festival de inovação. A palestra dele foi incrível. Então, o recado final é, gente, você precisa ser um humano melhor, porque você não vai poder ser um robô melhor. A gente precisa se melhorar como humanidade. Não de um jeito utópico, achando que o mundo é perfeito, o Truman Show, que o mundo é ideal, porque isso deixa a gente muito longe de imaginar possíveis futuros. É quase que um futuro inalcançável. Mas também não com narrativas distópicas, porque as narrativas distópicas dão medo, paralisam e a gente acha que não tem nada para fazer. E nós que estamos aqui somos protagonistas dos nossos futuros. Então, a gente vai viver futuros dicotópicos. O único ser desse planeta que tem a capacidade de ser ambivalente, que é, eu devo me jogar ou devo resistir? Eu amo e eu odeio as mesmas coisas. A única espécie da humanidade que tem a capacidade de sustentar a ambivalência somos nós, seres humanos. Então, o recado que eu tenho para vocês, vamos parar de resistir à mudança e vamos começar a aprender. Né, Miguel? Porque o Miguel e outras crianças são os nossos futuros. As nossas crianças são nossos futuros. A gente precisa começar a reimaginar. Então, eu volto na pergunta que a gente fez no começo. Se você soubesse tudo sobre o amanhã, a gente viu algumas coisinhas sobre o amanhã, o que você faria de diferente hoje? Como é que você amanhã, nesse amanhã, que ainda não existe, o que você vai propor para poder mudar os nossos futuros? Para que nossos futuros sejam mais equânimes, mais diversos, mais sustentáveis, mas sobretudo mais amorosos. Porque a gente está precisando de mais amor conosco, com o outro e com o planeta. Muito obrigada, gente. Foi um prazer.